Toda operação sobrenatural de Deus aponta para algo superior àquela própria realização miraculosa. É por isso que na Bíblia os milagres são chamados de sinais. Sobre o tema milagres, na nossa série de estudo das verdades essenciais da fé cristã. Nós sabemos que o termo milagre ele tem sido muito banalizado. As pessoas gostam de dizer que a vida é um milagre, que os acontecimentos da natureza, aquilo que nos rodeiam constantemente, são milagres de Deus. E de fato, isso são operações de Deus na história. É a providência divina governando o mundo. A chuva é parte da providência divina, a vida, o ar que respiramos, tudo que está ao nosso redor é uma manifestação da ação de Deus conosco. Porém, essas coisas que nos acontecem no nosso dia a dia não podem ser chamados de milagre. Isso porque o termo milagre refere-se a coisas fora do comum, a coisas sobrenaturais que manifestam o poder de Deus, que manifestam ali aquela ação miraculosa do Senhor. A Bíblia registra vários milagres, mas não de maneira banal. De fato, um milagre na Bíblia não é a regra, mas a exceção. Não foram muitos os autores, os personagens da Bíblia que operaram milagres ou que efetuaram coisas sobrenaturais que Deus usou para realizar coisas sobrenaturais. Isso acontece entre alguns profetas do Antigo Testamento, é o caso de Moisés, é o caso de Elias. Isso acontece no período do nosso Senhor Jesus Cristo e acontece também no período apostólico. E qual é o grande propósito aí dos milagres acontecerem? Irmãos, lá no livro do Êxodo, capítulo 4, verso 1 a 9, nós temos o chamado de Deus, a vocação de Deus a Moisés, e ali Deus declara que ele vai operar maravilhas, coisas que deixariam as pessoas admiradas, e o propósito é para que as pessoas dessem credibilidade às palavras de Moisés. Logo, as operações sobrenaturais que Moisés executaria ali no Egito não têm um propósito de trazer glória a Moisés e nem mesmo de ter um fim em si mesmo. Moisés não transformava objetos da natureza simplesmente para impressionar as pessoas, mas para que eles percebessem que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Yahvé, era o Deus que dominava acima de todo o mundo. E ainda que os egípcios acreditassem em divindades locais, eles precisariam temer ao Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E então está claro ali em Moisés aqueles milagres, qual o propósito. Um outro propósito também é trazer libertação. Então, quando Deus abre o Mar Vermelho para que o povo possa passar, através de um ato sobrenatural, ele faz com que aquele povo passe a pés enxutos. Eu falei para vocês que além de Moisés, Elias também, como profeta ali do Antigo Testamento, ele operava sinais e maravilhas. O primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 21 a 24, diz assim: Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja que o ato de Deus ressuscitar aquele menino através do poder de Elias tinha como propósito dar credibilidade ao ofício e à palavra de Elias. Elias era um profeta de Deus e é isso que aquela mulher conclui a partir daquele milagre, a partir daquela ressurreição. Nisto conheço que tu és um homem de Deus. Mas não só o ofício de Elias é testificado através daquela obra,
mas também o seu ensino, as suas palavras. O texto segue dizendo: e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, isso revela que Deus ele não demonstra o seu poder por acaso, mas para testificar que os seus enviados, de fato, são enviados de Deus. É isso que ele fala a Moisés na vocação de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. É o que a gente percebe aqui com Elias. E é o que acontece com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus opera sinais, milagres e maravilhas, ele o faz com o propósito de testificar que ele é o enviado de Deus, que ele é o Messias prometido. Perceba o ofício dele. E ainda mais que o seu ensino é verdadeiro, que o seu ensino é justo, que o seu ensino é correto, vem do Pai, que é um ensinamento divino. Jesus, em certa ocasião, disse que os pecados de um homem estavam perdoados. E aquelas pessoas olharam para aquela afirmativa, para aquela verdade de Jesus, de que os pecados dele haviam sido perdoados, e dizem assim: quem é você que tem poder para perdoar pecados? E aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: o que é mais difícil dizer para eles? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para um homem paralítico. E a resposta é que dizer, é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados. Porque você não precisa demonstrar nada através dessas palavras. Quando você diz levanta e anda, você precisa demonstrar o poder sobrenatural nas suas ações. Então Jesus diz: para que você creia que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Então perceba que o propósito do milagre é testificar, é fazer com que a palavra da verdade ela seja crida, que a palavra da verdade seja acreditada. O milagre ele não tem propósito em si mesmo. Você não deve buscar o milagre por alguma coisa que aquele milagre contenha, sem tentar extrair daquele ato sobrenatural um ensinamento de Deus para a sua vida. Irmãos, é verdade que Deus, quando ele opera um milagre, ele tem como objetivo a redenção, a correção de alguma falha no corpo humano, talvez uma cura, talvez a libertação de demônios. Porém, a gente não pode se esquecer daquilo que é prioritário na mensagem do Evangelho, que é a salvação da alma. Jesus Cristo disse: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. De fato, irmãos, quando Cristo operava milagres, sinais e maravilhas, isso apontava para um fim. Eu comecei esse vídeo dizendo que os milagres apontam para algo maior do que eles. E é justamente por isso que os milagres recebem o nome de sinal. É sinal porque ele é um símbolo, ele aponta para alguma coisa. Ele é um sinal porque mostra que existe um propósito maior naquilo. Jesus Cristo, no início do seu ministério, conforme João capítulo 2, verso 11, o texto diz que com o milagre do casamento, estes deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então veja que os sinais, os milagres manifestaram a glória de Jesus e levaram os seus discípulos a acreditarem no seu poder sobrenatural. Irmãos, qual é a diferença das palavras usadas na Bíblia para os milagres? A Bíblia utiliza várias palavras para definir o conceito contido na simples palavra milagre. A Bíblia fala de sinais, maravilhas e prodígios. Irmãos, em seu sentido mais estrito, nós ligamos a palavra milagre à palavra bíblica sinal. Milagres são chamados de sinais porque, com todos os sinais, elas apontam para além de si mesmo, para algo mais significativo. Deus usou os milagres para provar ou atestar os agentes da revelação divina. Deus deu poder para Moisés para realizar milagres, a fim de demonstrar que Deus o tinha enviado. Da mesma maneira, o Pai autenticou o ministério do Filho por meio de sinais que ele operou.
Irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 3 e 4, é significativamente importante para a gente entender os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas executadas para testificar a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Veja como que Deus confirma a palavra e o testemunho apostólico, sinais, prodígios e milagres. Meus irmãos, a Bíblia fala desses prodígios, milagres, como sinais para a confirmação da mensagem que era pregada. Isso deve nos ensinar algumas coisas. Em primeiro lugar, a mensagem é mais importante que o sinal. A mensagem é mais importante do que o milagre. E mais do que isso, o Cristo dos milagres é mais importante do que os milagres de Cristo. Você não pode desejar os milagres de Cristo sem desejar o Cristo dos milagres. Você não pode desejar as operações de Cristo sem desejar a mensagem de Cristo. É a mensagem de Cristo que de fato transforma o coração e que transforma o nosso espírito através da operação do Espírito Santo. O milagre pode curar o nosso corpo, pode mudar a nossa circunstância terrena, física, material, mas só a mensagem da salvação do Evangelho é que de fato pode transformar-nos por inteiro. Irmãos, eu sei que esse tema do milagre é um tanto controverso. Uma coisa é certa: Deus é todo poderoso para realizar os milagres, os sinais e as maravilhas que Ele quiser. E Ele pode, em resposta às nossas orações, atender os nossos pedidos de cura e curar de maneira sobrenatural pessoas que estão ao nosso redor, assim como também pode curar de maneira natural. Mas por vezes nós temos percebido o agir de Deus em nosso meio. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso, que opera os sinais e as maravilhas no nosso meio. Mas quando ele fizer isso, atente para o sinal para o qual esse milagre aponta. Atente para a mensagem por trás dessa maravilha. Não valorize a maravilha mais do que a mensagem. Não valorize o mensageiro, aquele que orou pela cura, mais do que o curandeiro, que é de fato o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e não se esquece, Deus é o Deus dos sinais, mas também é o Deus da sabedoria. Os judeus procuram sinais, os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós a sabedoria de Deus e o poder de Deus é Cristo e este crucificado. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 22. Que Deus te abençoe, irmão, e fica na paz do Senhor.